E aí, galera, boa noite? Boa noite! Desculpa, mas tá fraquinho, hein? Pra quem vai mandar muito bem no Enem, boa noite! Boa noite! Galera, não dá nem pra ver o pessoal de casa, né, Mara? Pois é, né? Pois não é, tem né? retorno. Não tem retorno, Okay. tá? Galera, pra quem não me conhece ainda, eu sou a Josi. E eu sou a Mara. Josimara! Gente, fala sério, né? Uma morena e uma loira. Só que é uma dupla, digamos assim, da parte de cá de peso, tá? Mara, toca. Ai, adoro. Mara, a gente tá ao vivo e feliz. Tá bom, já sei. Muito bem. Bom, vamos lá, pessoal. Redação. O que nós vamos fazer na redação? Um texto dissertativo em prosa, dissertativo argumentativo, que pode ser cobrado. Qualquer tema de ordem social, científica, cultural ou política. Então, vamos lá. Quando nós pensamos em Guerra Fria, o que vocês pensam? Guerra Fria. Vamos lá. Hã? Espionagem. É ou não é verdade? O Brasil foi espionado. Que novidade. Coisa surpreendente. Pode ser cobrado? Pode. A fome, a miséria, também pode. Podemos ter a questão da ascensão dos pobres. Isso é possível também. Dentre vamos pensar, qualquer tema pode ser cobrado. O que importa não é o tema que vai ser cobrado. É saber desenvolver bem uma redação sobre qualquer tema. Ok? É um texto dissertativo argumentativo em prosa. O que é a prosa? A prosa é a maneira natural de se falar e de se escrever em oposição ao verso. Vamos lá, verso. Batatinha quando nasce. Espalha a rama pelo chão. Entenderam? Ou então, amor é fogo que arde. Ok? Isso é verso. Nós não vamos escrever em verso. Nós vamos escrever em prosa. O Enem pede que nós tenhamos uma tese. Essa tese vai desenvolver o tema. Então, eu tenho que saber que eu vou falar sobre um assunto, mas não é só falar sobre o assunto. Porque se eu ficar só no assunto, eu tenho um relatório. Ok? Eu tenho que ter o que eu quero dizer sobre aquele assunto. A espionagem é um fato antigo, porém surpreendeu grande parte dos brasileiros. Coloquei uma tese. O que eu vou ter que desenvolver no meu texto? Por que surpreendeu? Está claro isso? Vamos lá. Tenho que ter argumentos que comprovem essa tese. E lembrando sempre que é preciso ter uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução. Só que a solução não precisa ser um conto de fadas. A solução pode ser uma expectativa em relação ao assunto, ok? Beleza. Galera, olha só. Algo que tem que estar bem claro na sua cabeça, para que fique realmente show de bola. O que você... Puxa, puxei um gauchês, agora um show de bola. Cara. Mas bem capaz. Gente, 2 momentos distintos o quê? Vamos recordar, a gente já trabalhou isso aí. Mara, dá o trequinho. Obrigada. Tá? Novinha, hein? Bonitinha, né? Só gosto de coisa nova. Desculpa. E o teu 50 fica onde? Ui! Vai, galera, que 2 momentos distintos vão ser esses aí, tá? Lembra o seguinte, você vai ter aquele momento em que se dane a gramática. Josi, você é uma professora de gramática, está dizendo isso? Sim, digo sim. Vão surgir ideias para você. Jogue no texto, não é isso, Mara? Com certeza. Vá jogando no texto. Não fique parando a cada momento. Nossa, isso aqui é uma paroxítona, isso aqui é uma oxítona. Vai vírgula ou não vai vírgula? Aquele momento em que você realmente vai jogar tudo no papel. Ô, Josi, que emaranhado todo é aquele? Deixa o teu primeiro rascunho ficar um emaranhado de ideias, tá? Quantas vezes você faz um rascunho, até por uma questão discursiva, que não é o caso do Enem, como vocês sabem, mas assim, Josi, coloquei setinha para cá, organizei para lá. Tem esse momento de que o primeiro momento é para o conteúdo. É isso aí, Mara? Tá? Ou seja, produza. O que é um tópico frasal? São aquelas primeiras ideias que vão brotando, ok? Beleza. Josi, qual é o meu segundo momento? Lá, depois de resolver as questões objetivas. Produza o teu rascunho antes das objetivas. Deixe quieto. Vá para as questões múltipla escolha, ok? Depois disso, o que vai acontecer? Se questione. Olhe, tem aquele olhar crítico, tá? Lembrando da tia gramatitica. De que jeito? Gente, eu vivo dizendo para vocês, a gramática tem tanta lógica quanto a matemática. Se tem que ter uma vírgula ali, é porque existe um motivo para essa vírgula. Se não pode, qual é o motivo? Seja, digamos assim, bem chato com você mesmo. Sinta-se um professor corrigindo nesse segundo momento. Depois das objetivas. Dá uma olhadinha aqui. O que você tem que se questionar? Eu fui coerente?
Eu fui coeso? A minha pontuação tá legal? Eu distribuí bem os meus parágrafos? Não é porque eu achei que esse parágrafo está gigante que eu vou jogar, vou cortar agora pela metade, certo? Dá uma olhadinha. O meu vocabulário é adequado ao contexto? Olha, vamos sempre lembrar o tipo de texto que a Mara citou. Um texto dissertativo argumentativo. Eu já falei para vocês não têm que memorizar palavras esdrúxulas. Trabalhamos as conjunções. Hoje, beleza, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, senão. Recorda o que nós comentamos? Semana passada, acho que foi. Por que tanto mas na tua redação? Você sabe que é oposição de ideias. Mas por que assim, não apareceu um contudo, um no entanto, um entretanto? Por que tem que aparecer tantas vezes o nem, se você pode usar um tão pouco, tá? Josi, isso nas questões objetivas, para que eu vou utilizar? Vocês sabem que a base é a interpretação de texto. Porém, aquela interpretação de texto que eu vou encontrar um recurso sempre dentro da gramática para me dar um apoio. Ou para eliminar uma alternativa, ou para ter certeza de que aquela ali é a correta. Nesse segundo momento, estas palavras aqui tem que mandar muito bem. Essas perguntas, desculpe, tem que mandar muito bem. Nesse segundo momento, você vai organizar o seu texto e lapidá-lo. Lembrando, Josi, para aí um pouquinho, como é que eu vou saber a respeito da pontuação? Algo que nós batemos bastante. Sujeito. Qual é a melhor organização para a tua frase? Sujeito, verbo e o resto. Eu não posso ter uma vírgula separando o meu sujeito do verbo, a não ser que haja um termo intercalado ali. Tá? Josi, mas você falou tanto em regência. O que é regência? Perceba, o teu verbo precisou de um complemento. Isso, não é à toa que aquela figura está lá. Você está montando as peças do quebra-cabeça. Mas lá naquele segundo momento. Porque no primeiro você deu conteúdo. Agora, eu vou dar um jeito de melhorar aquele rascunho. Certo? Beleza? Vamos lá, Mara. Pessoal, nosso texto é dividido em 3 etapas. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Não se esqueçam, são 3 partes, não quer dizer que nós tenhamos que ter 3 parágrafos. Ok? Façam no mínimo 2 parágrafos de desenvolvimento, no mínimo 2. No desenvolvimento nós vamos usar argumentos que defendam a tese que nós colocamos na introdução. Ok? E na conclusão não aparecem novas ideias. Na conclusão o que nós temos? Um reafirmar. Então, a solução do problema vai sendo construído no decorrer do texto. Ok? Galera, como vocês sabem, quanto é que vale aí, Mara, a redação no Enem? 1000 pontos. 1000 pontos. Quantas competências nós temos, galera? 5 competências. Quanto vale cada uma das competências? 200 pontos. Beleza. E aí, galera de casa, estão ligados nisso? Pois é. Competência número 1. Josi, como assim? Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Lembra? Conhecer gramática, todos nós conhecemos. Conhecer a língua, todos nós conhecemos. A diferença é que você precisa dominar e mostrar esse domínio através daqueles aspectos que eu comentei com vocês antes. Eu sei pontuar, tá? Josi, mas para aí um pouquinho. Como é que eu vou mostrar esse domínio? Ou seja, dá uma olhadinha. Você tem que ficar de olho em alguns... Isso aqui é o mínimo que você vai ter que passar o olho, tá? A questão da concordância verbal. Por exemplo, vamos dar uma rememorada? Bem rapidinho aí. Quando eu falo do verbo haver, eu posso ter palavras no plural? Haviam, houveram, haverão? Eu até posso. Desde que o verbo haver não dê ideia de existência. E, por favor, quando se pede riqueza de vocabulário, lembra, vou enfatizar mais uma vez, não são palavras esdrúxulas. Por que eu fujo tanto do verbo haver? Eu recorro ao verbo ter, eu recorro ao verbo existir. Vai mostrar que você não se dedicou naquele segundo momento de revisão. Lembra, nós somos muito visuais. Circule aquelas palavras repetidas. Quer a receita para uma redação ser cacaquinha? Pessoa, 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 pessoa. Muito bem. Você realmente teve aquele segundo momento? Questione-se sobre a concordância verbal. Lembra, qual é o princípio básico? O verbo concorda com o... Obrigada pela resposta. Sujeito. Obrigado. Ok. Josi, a história do sujeito oculto. O que é o sujeito oculto? A beldade existe, só que fica o quê? Escondida. Muito bem. Se possível, eu vou trabalhar com esse sujeito oculto, sim. Tá? O que é? Nada. Pô, cara, essa loira sempre atrapalha a minha vida. Vai. Você tá fazendo um chifrinho atrás de mim aí? Não! Eu tô comportadíssima. Tô vendo. Vamos lá. Coisa boa ser baixinha, a gente passa e não pega nada. Ó. Vai lá.
Aspectos, fique de olho em aspectos básicos da nossa língua portuguesa. Ah, Josi, você está me sacaneando daquele que eu penso em separação silábica. Cara, você tem que respeitar a margem. Chegou o final da linha. Ó, o que eu vou fazer, Josi? Não cabe a palavra inteira. Você vai apertar, 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 apertar. Não, você não vai fazer isso, meu filho. Você vai separar. Tá? Ah, Josi, mas há quanto tempo eu não separo vírgula? Eu separo vírgula, eu separo palavras. Eu bebi um pouquinho, tá? Tá? Josi, para aí um pouquinho. Eu não mando bem a acentuação. Gente, é um aspecto, talvez, que você não mande bem. Agora, de resto, você vai ter que... Assim, ó, muito, muito, muito antenado. Ô, Josi, tá me sacaneando de novo. Separação silábica não cai em questão objetiva. Cai na sua redação, certo? Ortografia. Ô, Josi, eu mando mal. Cuidado que você acaba acreditando, tá? Perceba, cada vez, por exemplo, que você, aquilo que eu pedi para você, elabora o teu rascunho, vai para as questões objetivas. Será que uma palavrinha que você não tinha certeza da ortografia não vai aparecer em uma daquelas questões? Então, se você explorasse a memória visual, não tenho certeza da ortografia, fui lá, circulei, sublinhei, fiz estrelinha, seja o que for, daqui a pouco, quando você se deparar com essa palavra, pô, eu tenho onde pesquisar. Por que não? Fique de olho, muito bem, na regência. Parou um pouquinho. O que é regência? Reconhecer a transitividade dos verbos. Se um verbo é transitivo, ele precisa de complemento? Sim. Pô, Josi, mas é que, sei lá, eu já falei a palavra e não quero falar de novo. Ah, é? Por isso existem os elementos de coesão. Por que você não trabalha com um pronome que vai substituir esse termo? Outra coisa, lembra que uma vírgula pode muito bem deixar um termo subentendido. Nós trabalhamos também isso. Recorra, beleza? Automaticamente, com a ocorrência da crase. Lembra o que é a crase? Não é aquele acentinho virado. A crase, o que é? É a união de duas palavras. Eu vou simbolizar isso através daquele acentinho virado. Lembra? Vamos recordar. Quem se refere a. Muito bem. Se eu tenho um A depois desse lado, eu me refiro àquilo que nós combinamos na semana passada. Quem se refere a. Eu já tenho a palavra aquilo. Não vou falar, eu me refiro a aquilo. O que eu vou fazer? Vou juntar e vou simbolizar. E a tudo isso, o teu corretor vai dar atenção. Ele vai se dar conta, nossa, aquele segundo momento que é assim, ó, de realmente prestar atenção no que for, essa revisão é muito valorizada, galera. Ô, Josi, sabe o que é? Eu baixo a cabeça e começo a escrever. Beleza, se você acha que vai psicografar, vai psicografar. Mas no primeiro momento, porque no segundo, você tem que estar muito, muito, muito ligado. Fique de olho. Lembra que nós comentamos isso na questão de resolução de questão? Eu volto e complemento. Fique de olho no quê? Na estrutura frasal. Elementos da oração. Acabei de comentar. É sujeito? É objeto direto? É objeto indireto? Que também é chamado de complemento verbal. Ok, beleza. Na pontuação. Acabei de comentar com vocês, nada de vírgula separando o sujeito do verbo. A mesma coisa deve ocorrer quando nada de vírgula separando o meu verbo do meu complemento. Se eu tenho um verbo transitivo direto, ao lado um complemento para ele, eu não posso colocar uma vírgula ali. O que pode acontecer é ter um elemento deslocado, e aí para isso eu vou trabalhar, na verdade, com duas vírgulas. Fique antenado com isso, tá? Ô, Josi, sabe o que é? Eu adoro colocar aposto. O que é um aposto? É um esclarecimento. Primeiro pergunte para você, esse aposto realmente faz falta? Tá? Coloque, gente, quantidade não quer dizer qualidade. Pergunte, fez falta? Ok, coloco. Não fez? Não coloco. Senão, de repente, você vai estar pecando até na pontuação mesmo. Beleza. Conectivos, preposições, conjunções, pronomes. Lembra? Tá? Fica antenado. O que são os conectivos? São as palavras que vão fazer o quê? Amarrar as informações. Carreguem no colo essas maravilhas. Lembra que as palavras têm o poder de mudar a interpretação. Um como pode me indicar causa. É ou não é? Um como pode indicar uma comparação. Um como pode indicar um acordo, a chamada conformidade. E isso, lá nas questões objetivas, você vai encontrar. Não tenha dúvida disso. Beleza? Vamos lá, pessoal. Compreender a proposta de redação. Se você não compreender a proposta de redação, o que vai acontecer? Nota 0. Então, você tem que entender, compreender o tema e analisar esse tema em relação à sociedade. Para quê? Para que você tenha a competência de selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Para quê? Para que você possa usar esses elementos como argumentos para defender a sua tese. Então, essa competência já vale 200 pontos, ok?
Essa quarta competência aqui é a competência que a Josi estava falando agora, que é o uso da língua para favorecer a sua argumentação. É formar frases. Pensem, a nossa redação ela é formada a partir de frases. Essas frases vão se unir e vão formar parágrafos. Não é, eu vou construir do maior para o menor. Não, é do menor para o maior. Construam a frase. Escrevam na ordem direta de preferência. Sujeito, verbo e complemento. Esta quinta competência aqui é elaborar a proposta de intervenção. Lembrando que não é construída apenas na conclusão, mas sim no interior do texto. Certo? Vamos lá. A redação receberá nota 0 quando? Primeiro, for fuga ao tema. Se for fuga ao tema, você terá 0. Fuga parcial, o que é isso? Vamos supor que fale sobre maioridade penal. Aí eu falo sobre maioridade penal no primeiro parágrafo, no último parágrafo. O meio, eu falo só o que fez com que estes jovens se envolvessem na criminalidade. Aí eu não estou falando do assunto. Porque o assunto é maioridade penal. Não são as causas ou as consequências do envolvimento deste jovem. Então eu tenho que pensar, eu vou falar sobre isso do início ao fim. Para não ter fuga parcial ao tema. Olha lá. Vocês têm que obedecer à estrutura que é a dissertação. Portanto, se você fizer uma narrativa, é 0. Se você fizer uma crônica dissertativa, que é mais leve, mais suave, aborda fatos do cotidiano, também não vai estar de acordo. Porque está pedindo texto dissertativo argumentativos. Argumentos que defendam a sua tese. Você, se escrever até 7 linhas, vai ter 0. Mas vamos lá. Como é que nós vamos argumentar? Com até 7 linhas. Com 8 linhas. Não dá. Vocês vão escrever no mínimo de 20 a 30 linhas. No mínimo de 20 a 30 linhas. Vamos lá. 27 linhas, 23 é um número ideal para desenvolver uma redação, porque ela não fica tão cansativa. Ok? E se você escrever 30 linhas, muitas vezes você começa a se enrolar. Não se esqueça, o Enem quer objetividade, clareza. Que você mostre literalmente que conhece o assunto e sabe propor argumentos que defendam a sua tese. Ok? Vamos lá. Vocês se recordam que no ano passado nós tivemos a receita de miojo? Se você tiver isso, esse ano é 0. Ok? É 0. O ano passado não aconteceu, por quê? Porque eles não tinham esse critério totalmente definido. Você não podia escrever em versos. Porque se escrever em versos, é 0. Você tem que escrever em prosa. Mas não havia essa questão, se eu tiver um parágrafo que destoe do restante, não havia essa regra. Agora há. Então, nada de colocar textos gracinha. Fazer gracinha no texto é 0. Desrespeito aos direitos humanos. Vamos lá, os direitos humanos servem para quê? Para proteger a todos nós. Desde aquele mais humilde até aquele mais privilegiado. Desde o bandido até o inocente. Mas é necessário que a gente respeite isso daí, que leve em consideração. Ok? Olha lá. Importante. Cadê? Fui demais. Não. Volta aí, Josi. Mais um. Aí, importante. Galerinha, presta atenção. Não posso usar partes do texto base na minha redação. Eu não posso fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Eles vão descontar essas linhas. Então, vamos supor que você tenha feito uma redação de 15 linhas. 15 linhas, 10 linhas você copiou. Eles vão descontar essas 10 linhas. Sobraram quanto? 5 linhas. É 0. Ok? Não é para copiar o texto. Os textos lá aparecem ali para quê? Para que vocês comecem a pensar sobre o assunto. Ok? Como no ano passado eles pediram a imigração no século XXI. Eles colocaram lá reportagens sobre os haitianos, tal. Mas não é para falar só sobre os haitianos. É para falar sobre o quê? A imigração no século XXI. O Brasil não é atrativo para o imigrante apenas para aquele que sofre, que passa miséria em outro, fome ou de dificuldades em outro país. O Brasil também se tornou um lugar atrativo para grandes investimentos. Não é verdade? Nós já temos aí a China como um dos maiores investidores no Brasil. Por quê? Porque também dá lucro. Nós estamos vivendo um momento inverso. Num passado não muito distante, muitas pessoas saíam daqui para ir para o Japão, para ir para Portugal, para ir para a Espanha. Hoje o que está acontecendo? Muitos deles estão
Voltando, porque aqui também está atrativo. Tá? Então, a imigração, você não tinha que falar só sobre um aspecto. Aqueles textos são motivadores para que a gente comece a pensar sobre o assunto. Ok? Vamos lá. Procure escrever sua redação com letra legível. É básico. Básico. Mas olha, cuidado, porque às vezes a gente acha que a nossa letra é legível. E aí, você faz umas coisinhas lindas, maravilhosas. Por exemplo, o em assim. O M de ponta cabeça. Não pode. Me dá outra caneta, que essa aqui não está funcionando. Olha aqui, outra questão. Vocês não podem dar... Olha o cachorrinho. Tá. Vem. Galera, nós temos aqui o I. Bolota, não pode. É o I ponto. Fechou? É ponto, não inventem. Sejam rápidos, objetivos, diretos e não fiquem fazendo letra fantasiosa. Vamos lá, o título, passou ali. Título é facultativo. Vocês podem usar o título ou não. Tá claro? O título vai contar linha. Mas se vocês decidirem não fazer o título, não tem problema. Fechou? Não há problema. Vamos lá, na parte de língua portuguesa... o que é que eles vão cobrar? Língua portuguesa não, porque eles não cobram língua portuguesa. Como é que eles falam? Códigos e linguagens. Ou seja, são os diferentes códigos. Eles vão cobrar o código verbal, o código não verbal, vão cobrar tiras, vão cobrar charges, e aí vocês vão ter que interpretar textos. Vocês vão ter que ler frases. Esses elementos aqui são as funções da linguagem, nós trabalhamos isso. Função emotiva, centrada no emissor, o eu falo. Os sentimentos do eu. A poética, centrada na mensagem, ou seja, o que o autor quer passar para o leitor. A função referencial, centrada no assunto. Não importa o que o eu pensa, o que me importa é o assunto. E está muito presente em reportagens, em textos pedagógicos, textos históricos. Mas nós vamos usar também a função referencial na nossa linguagem. No nosso texto, desculpem. Função fática. Quando eu fiz isso, eu estou testando o canal. Muito presente na fala entre os personagens. Então, eles podem cobrar essa função nas tiras. Ok? Na conversa entre os personagens. Função conativa, presente em propagandas. Textos publicitários, sempre focado no receptor. Então, há muita presença do imperativo. Ok? Compre, faça, venha, busque. Não perca essa oportunidade. Ok? Então, função conativa. E a metalinguagem, que é o código explicando o próprio código. Beleza? Vamos lá. Galerinha, variações linguísticas, básico. O Enem vai cobrar. Mara, posso fazer só um comentário? Quando você falou de faça, compre, em que modo a gente tem esses verbos? No imperativo. Eu posso utilizar imperativos em dissertações? Não. Não. Se apareceu imperativo, você está realmente conversando com o seu leitor. Algo que numa dissertação é inaceitável. Tá? Lembre, pronomes demonstrativos. Se sua vida já foi assim, você... Apareceu a palavrinha, kkk, você, em crônica, muito bem, obrigado. Em dissertação, jamais. Fora. Nem pensar. E o hábito, o costume, é colocar isso na conclusão. Portanto, faça você agora a sua parte. Não façam isso de forma alguma na redação. Ok? Função, as variantes. Época. Cada época tem uma maneira diferenciada para usar a língua. Gírias constituem variantes de época. Ok? Gírias. Ortografia também é mudança. Formas de tratamento. Nós não usamos mais o vós, nós usamos o você. Variante regional. Mandioca, aipim, macaxeira. É a mesma coisa. Porém, são nomes diferentes em diferentes regiões. Então, não é apenas no sotaque. É também na escrita, porque muitas vezes nas tiras, eles podem reproduzir a fala dos personagens. Vamos lembrar do Chico Bento. O Chico Bento apresenta qual variação na fala? A variante regional. Faz alguma coisa. Ok? Variante regional. Padrão, a questão social. É a variante padrão, padrão culto e o padrão popular. E aí eles vão perguntar para vocês assim, assinale a alternativa em que houve presença da oralidade. Estilo, formal e informal.
não quer dizer que é certo ou errado. Só que uma é mais. O Machado de Assis é formal. Clarice é um pouco mais... Érico Veríssimo também usa um pouco do regionalismo. Ok? Vamos lá. A fala e a escrita. Há diferentes maneiras de falar e diferentes maneiras de escrever. Sentido, galera. Sentido denotativo e sentido conotativo. Cuidado, assinale a alternativa que apresenta sentido conotativo. Que é o sentido figurado. Olha aqui, choveu muito nos últimos dias. É o sentido literal. Choveram aplausos. Quer dizer o quê? Sentido conotativo. Tá claro isso? Outro assunto que vai ser cobrado. As figuras de linguagem. Vamos lá, a metáfora é a mãe de todas as figuras de linguagem. É uma comparação. Mas qual é a diferença da metáfora para a comparação? Metáfora não tem conectivo. Comparação apresenta conectivo. Ok? Então eu falo, você escada na minha subida. Ai, literalmente, você escada na minha subida. Não dá. Ok? Não posso interpretar literalmente. Tem que interpretar de maneira conotativa. Aqui, comparação, são os conectivos que a Josi falou. O uso de conectivos é tão forte quanto o calor do fogo. Ok? 2 minutos. Vamos lá. Galerinha, sinestesia. Um frio gélido percorria o corpo. Isso é sinestésico, está relacionado aos nossos sentidos. Ah, sinestesia. Uma palavra branca e fria. Vamos lá. Metonímia é uma parte pelo todo. Lembra lá das hastes flexíveis? Hastes flexíveis, já comi 2 pratos de comida. Imagina comer 2 pratos. Impossível. Ok? E a catacrese é uma metáfora desgastada. Batata da perna, céu da boca, dente de alho, asa do nariz. E é uma metáfora também. Vamos lá, galera. Quando eu atribuo, por exemplo, características humanas a seres que não as têm, qual é o nome dessa figura de linguagem? Prosopopeia, personificação. Eu estava à toa na vida vendo a banda passar. Então vamos lá. Primeira coisa. Figuras de linguagem. Quando nós falamos em figuras de linguagem, nós estamos falando em sentido conotativo. Está claro isso? E alguns textos vocês vão ter que interpretar levando em consideração o quê? Levando em consideração que você não pode analisar sempre no sentido denotativo. Principalmente quando nós temos charges, quando nós temos tiras, quando nós temos anedotas. O Enem adora cobrar anedota. O que é uma anedota? Uma pessoa passa pela outra que está assistindo televisão e fala assim, firme? E a outra responde, não, é Silvio Santos. O que acontece nessa piada sem graça que já foi cobrada? Ah, galerinha, ali ele estava falando do quê? Firme, uma forma de cumprimentar. E o outro entendeu? Filme. Um queria falar firme e o outro filme. Então, nessa ambiguidade, o que é ambiguidade? Duplo sentido. Pessoal, façam a prova com atenção, leiam. A prova do Enem é leitura. Com certeza vocês vão se dar bem. Valeu? Galera, vamos lembrar também o seguinte. Cuidado para não fazer confusão entre a onomatopeia e a interjeição. A onomatopeia é, sim, senhores, uma figura de linguagem. As duas são barulhinhos. Onomatopeia, eu estou imitando um som. A interjeição é um barulhinho também, mas é uma reação que nós temos. Ai. Não, o meu ai não é assim, eu já penso em outra interjeição. coisa. Ai. Ok. Pervertido, tá? Agora, poxa, eu fugi o que eu estava pensando. Estou encerrando, chefinho, tá? Agora, só vamos pensar também mais uma coisa. Mara, aquela figura de linguagem que dá nomes como Ilha da Magia, o país do futebol. Hã? Vai? Lembra aí, não foge, Mara, a gente tem que voltar. Mara, não foge, a gente tem que voltar. Mara, não foge, a gente tem que voltar. Pô, desculpa a piada podre, mas pra loira tem que falar 3 vezes, né? Tá. Galera, lembra, a chamada perífrase, tá? Constitui um nome próprio. Se eu te digo, pegar uma bem desgastada, pai da aviação. O pai e a aviação, obrigatoriamente com inicial maiúscula. Outra coisa, obrigatoriamente, você se sairá bem. Ai, Josi, não faço pressão. Faço. Tá? Beleza. Só pensa o seguinte. É cansativa a prova? É. Mas você tem condições de fazer? É óbvio. Você vai mandar bem ou não vai mandar bem? Com certeza. Gostei da força. Adorei. Muito bem. E lembra, galera, em pensamento a gente vai estar lá juntinho com vocês. E não esquece só mais uma coisinha.
em uma dissertação, faz de conta, fecha os olhos, que você tem faz de conta assim, que você tem uma criança de 5 anos do teu lado. Sabe aquela criança pentelha? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? No teu desenvolvimento é assim que você vai trabalhar. Justificando cada afirmação que você passa. Mas sem ser prolixo. Beleza? Agora, eu gostaria de um tchau bem gostoso até da galera de casa, que aí contamos com os likes de vocês, as inscrições no canal. E aí, um tchau bem gostoso da galera que vai mandar muito bem no Enem. Cara, que tchau, broxa. Tchau, galera! Tá? Tchauzinho, assim com a mãozinha. Beijo grande, tá?